Vai. Ao vivo. Shalom, shalom, shalom. Estamos de novo quinta-feira, é sempre um dia da semana feliz para todos nós, porque nós estamos sempre juntos, nesse horário de 20 horas às quintas-feiras. E hoje nós tivemos um atraso aí, lamentavelmente a NET mais uma vez nos deixou na mão, a Zona Sul de São Paulo está sem NET, então nós estamos usando, na realidade, o celular do Roche Lucas, né? Então nós estamos via, lamentavelmente, é claro o seu? Vivo. Vivo, nós estamos, saímos de uma da Claro e entramos na Vivo, mas tudo bem. A ideia, irmãos, é o seguinte, nós tivemos realmente muitas perguntas que entraram pelo e-mail, mas muitas mesmo, isso nos dá muita satisfação. Nós tivemos aí um índice de visualizações das nossas cartas instrutivas também que nos deixou muito felizes, né? Muitos irmãos aí querendo nos conhecer, querendo entrar para o Oriente. Isso é bom para nós, porque a nossa função é instruir como instruído fomos. Então, o que nós procuramos fazer durante essa semana com as perguntas que entraram? Nós procuramos mapear para fazer um escalonamento, fazer uma rota, né? Pavimentar uma rota para vocês entenderem melhor a condição, o que nós conhecemos como Kabbalah, revelação, né? Do verbo kabel, em hebraico, revelar, e a maçonaria, que é uma ordem que vai ser herdeira de todo esse conjunto, né, de misticismos que começa, uns falam em Atlântida, outros falam dos sábios egípcios, né? Então vamos primeiro entender um ponto muito importante, que é um ponto de ruptura que teve no que nós chamamos de história maçônica, tá? Então, nós já explicamos aqui nas nossas instruções que a maçonaria operativa, ela na realidade ela cresce na Europa com as transformações dos templos pagãos para templos cristãos, né? Na construção de mosteiros, né? Onde eles passaram a conviver com os monges, e esses monges eram aqueles que produziam os códices bíblicos, né? Não havia imprensa ali antes do século XVI, então ficava um monge, mais uma fila de monges, e um monge ditava e os monges anotavam, tá? E esse monastério era erguido pelos maçons, né? Então nós temos nitidamente o maçom operativo, que construía, e o monge que escrevia os códices, tá? Então passou a haver essa união, tá? Esse misticismo passou a entrar na cultura construtiva, e principalmente nós de origem anglo-saxônica, né, temos todo esse misticismo celta em nossas origens, tá? Então, por volta do século XIII, há uma grande migração de místicos rabinos para as Ilhas Britânicas, e se estabelecem escolas cabalistas nas Ilhas Britânicas, né? Então, por volta do século XVI, um grande mago e alquimista, e principalmente astrólogo, John Dee, né? Ele então consegue estruturar, né? Trazer para dentro da coroa elisabetana da época essa cultura de fazer o uso das forças da natureza através do misticismo celta, maçônico, anglo-saxão. Isso evolui até o século XVII. Elias Eshmol, o grande alquimista e profundo conhecedor das literaturas rabínicas, né?
ele estrutura a primeira, vamos assim dizer, iniciativa maçônica especulativa, de speculum, de espelho, onde nós iríamos então conhecer a realidade total de forma refletida e distorcida. Tá? Isso evolui bastante. Por volta do início do século XVIII, é estabelecido uma união de lojas, que ficou conhecido como UGLE, United Grand Lodge of England, inicialmente com 3 lojas. Porém, irmãos, em 1720, um grão-mestre reeleito pela segunda vez, George Payne, ele manda incendiar, queimar todos os arquivos maçônicos que tratavam de assuntos relativos ao misticismo. Tá? Nós estamos falando aqui de um período pré-vitoriano. Tá? Então, George Payne, ele rompe o cabalismo maçônico do século XVIII. Tá? Então nós temos praticamente entre John Dee, 1580, e George Payne, nós temos 140 anos. Né? Nós temos 140 anos. Então 140 anos de estudos maçônicos cabalistas queimados. Então nesse momento aqui, maçons saem da UGLE e eles formam uma coisa chamada Golden Dawn. Tá? Por isso que a Golden é tão importante. Por isso que eu falo sempre para vocês, ó, toda essa biblioteca que eu tenho da Golden, vocês devem estudar, devem ler, né, porque vem muita coisa daqui. Porém, ninguém consegue parar a palavra do Eterno. Ninguém consegue romper esse desejo do Eterno de nos trazer de volta e poder vir habitar em nossos corações. Tá? Então, esses segredos cabalísticos continuaram com os rabinos nas suas devidas plataformas de ensino, principalmente no hassidismo. Tá? Eu já expliquei para vocês que a nossa linha é hassídica. Né? A nossa linha é hassídica porque nós somos ciência e fé. Então nós entendemos o plano superior através de quê? Através das 3 grandes Sefirot, Hokmah, Binah e Da'at. Tá? Então, esse rompimento que eu coloquei aqui, parece que em último lugar, né? Mas não é, é a base, né? Por isso que está aqui. Esse rompimento, ele quebra uma sequência lógica do conhecimento maçônico cabalístico. E que conhecimento é esse? Nós vamos colocar aqui para vocês as 5 instruções que nós teremos, para vocês entenderem como é que é a caminhada de um maçom cabalista no Oriente Urbe et Orbe. Tá? Revelação progressiva. Tá? Então nós sabemos que o Eterno tem conosco um processo de revelação progressiva. Então nós tivemos, por exemplo, uma primeira revelação a Abraão. Abraão então passa essa revelação para aqueles povos, inclusive está em artigos que nós colocamos na nossa página. Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, né? Aí depois tem a revelação para Moshe, as revelações para os profetas, até chegar a culminar com o primeiro templo com Davi, o segundo templo com Salomão, que é o centro de Haggadah, de lenda, né, da maçonaria. Então, nós falantes, recebemos a revelação do que é o Eterno de forma progressiva. Tudo bem? Depois, o segundo passo na nossa caminhada maçônica cabalista é entender a fractuação dos desejos.
Tá? Então, tudo que o Eterno nos apresenta é de forma fractual, ela é dividida. Tá? Então, por exemplo, se você pega, aqui dá para ver a folhinha? Dá. Tá? Se você pegar uma folhinha dessa daqui, você vai ver que ela tem um desenho. Se você pegar a raiz dessa folhinha, tem o mesmo desenho, porque essa folhinha está fractuada dessa forma. Idem aqui, pega a Torá, pega a nossa Rumash. A Rumash, a Torá, ela tá descrita conceitualmente dentro dessas páginas de uma forma fractuada em 5 livros. Tá? Aí você pega o primeiro livro, o livro de Bereshit. Bereshit ele está fractuado em quê? Ele vai estar fractuado em Adão, ele vai estar fractuado em Noé, em Noar, né? Noé, né? Noar. Noar. Ele vai estar fractuado em Abraão e assim sucessivamente. Então tudo que nós fazemos vai sendo fractuado, ele vai abrindo. Então, por quê? Porque a revelação é progressiva, mas também a fractuação dos desejos é progressiva. Então, o que acontece? Um homem da época de Abraão não podia pensar em WhatsApp. Né? Mas ele pensava em quê? Ele pensava em melhorar a sua escrita. Então, Abraão sai de escrita cuneiforme para escrita já dentro, mais próximo, né, do que seria hoje um hebraico. Entendeu? Então, vai fractuando. As letras, por exemplo, nós temos... Como é que nós escrevemos o hebraico? Com 22 letras. Né? Como é que nós escrevemos a nossa língua neolatino-português? Com 24 letras. Né? Então, é fractuado. Tá? E os nossos desejos, nós, falantes, somos recebedores. Nós queremos capturar tudo que podemos. Tá? Mas nós também queremos fractuar esse recebimento. É evidente que o cara que ganhou 101 milhões na loteria esportiva ontem não quer fractuar nada com ninguém. Mas ele não se preocupa com isso, que o banco vai tomar dele de qualquer jeito. Né? Tá? Muito bem. O terceiro passo que o maçom cabalista vai dar no nosso Oriente é entender o modo como nós olhamos para cada problema. Então, nós sabemos que nós temos um objetivo, que é estar junto, em sintonia com o sistema grande arquiteto do universo, com a realidade total, com a RT, a realidade total. Para tal, o grande arquiteto, ele monta um cone e vai nos dando cones de resolução aonde a gente possa ir gradativamente nos elevando em sua direção. Então nós temos o aprendiz, nós temos o companheiro, nós temos o mestre, depois mestre vai a estudo, se torna Rosh, Rosh Tzadik, justo, Tzadik, Magid. Né? Então esse é o caminho dos cones de resolução. Dentro de cada cone de resolução, o irmão ele tem que conhecer o espectro em toda a forma periférica dele. Ele tem que conhecer tudo que está ali. Tá? A quarta é a lei do retorno. Então, quando o irmão ele está apto, já entendeu, masterizou, né? Aqui já é nível de mestre, né? Quando ele masterizou-se em cones de resolução, ele vai então começar a lei de retorno. O que é a lei de retorno? Para ele continuar a receber mais, ele tem o quê? Que doar, ele tem que ser um instrutor. Tá? Então, por exemplo, hoje nós tivemos quantas horas de instrução? Umas 6 horas. Umas 6 horas de instrução. Essas 6 horas de instrução, eu sei que cada irmão que esteve conosco hoje vai transformar em quantas outras horas de instrução para os outros irmãos? No mínimo, amanhã no mínimo eu vou transformar em umas 4 horas. 4 horas, olha só. Então, ele
vai transmitir o conhecimento que o Senhor deu para ele e o dele. Então sempre vai mais, né? Então, essa lei do retorno, ela é muito importante. Porque para nós recebermos da realidade total a revelação progressiva, nós temos que esvaziar o que nós já recebemos. Entendeu? É muito interessante. Eu comentava com o Rosh Lucas hoje que alguns rabinos eles dizem que a Roque Maor, né, essa essência de sabedoria que a gente exige, é a água do fluido do nosso ruar, do nosso espírito. Né? Quando a gente retém, é como se fosse a água parada de um rio. Vai começar a ter mosquito da dengue, não vai ter mais vida, etc. Então, quando a gente para de doar o nosso conhecimento, quando o maçom cabalista ele se vangloria do que ele sabe para ele mesmo, né? E vai para frente do espelho se vangloriar de todos os seus adornos e paramentos, ele deixa de fazer com que essa água, com esse fluido, né? Esse anã, né? Essa nuvem úmida, né? Que mantém o nosso espírito sempre com vida, retorne com mais revelação progressiva. Aqui nos nossos estudos é onde nós colocamos mais intensidade no que nós chamamos de Roser, que é a luz de retorno. Luz para o maçom cabalista não é essa luz que está nos dando possibilidade de gravar, nem tampouco a luz do sol. Isso são luzes criadas com I. A luz que nós chamamos Or, né? Or. Vou escrever aqui. Or. Tá? Or. Roser. Essência do retorno. Tá? Então, aqui é o ponto onde a gente estuda o Roser, né? Essa revelação progressiva, ela vem com um conceito, com um campo de estudo que nós chamamos de Berrina Shoresh, tá? Que é a primeira revelação, tá? Né? A fractuação dos desejos, tá? Na fractuação dos desejos, nós já vamos ter aqui a Rockma e Rina, tá? Na fractuação dos desejos. Os nossos cones de resolução é o que nós vamos chamar então de embaixo. Vou colocar aqui, né? Makif, tá? A luz circundante, tá? Essa é a luz circundante. Isso aqui são conceitos que nós vamos estudando ao longo de anos. Não dá pra gente aqui nesse vídeo explicar tudo, né? Explicar tudo, mas a gente sempre, quem deseja aprender mais, nos procura e aprende mais, porque né, o nosso axioma é instruir como instruídos fomos, né? E por fim, o último passo é atingir a forma pensamento similar. Similar a quem? Similar ao revelador progressivo. E essa forma de pensamento é a doação, né? É a doação, tá? Bestow, tá? Bestow, ok? Então, quando o maçom cabalista chega no seu quinto passo, tá? Ele é um doador. Então, ele entra dentro do conceito da Torá, que existe mais prazer em dar do que receber. E isso é muito interessante, né? Porque aqui a revelação progressiva é doação, né? Berrina Shoresh é a primeira doação, tá? Então, ele não é o number one, ele não é o cara que doa tudo. Sim. Se ele resolveu doar, ele deve saber que doar é melhor do que receber. Melhor do que receber. É um truque, não é verdade? Então, em algum momento aqui, o maçom cabalista, o que ele vai dizer? Ele diz, pô, tem mais prazer em dar do que receber. Então é isso que eu quero ser. Eu quero ser um doador, tá?
E aí, o que acontece? Esses cinco passos do maçom cabalista, ele vai estar dentro do que nós chamamos das nossas 3 dimensões. Em templo, as nossas 3 dimensões são o tempo do não tempo, o tempo do não tempo, tá? E é interessante, né? Porque nós já tivemos lojas e instruções de mais de 6 horas sem perceber. Não é verdade? Nós já começamos a estudar aqui 9 da manhã, quando for perceber era 5 horas da tarde. Exatamente. Puxa, 8 horas, né? 8 horas, tá? O tempo sem do sentir tempo, fome, né? Sem nada. Então parou porque escureceu. O espaço, que é o espaço universal da revelação progressiva, tá? E a consciência. Então nós vamos trabalhar com a consciência. Nós já falamos aqui várias vezes que na loja a consciência reside no famoso piso xadrez. Piso xadrez, né? Então, essa consciência que nós vamos ter da necessidade de ausentar do nosso pensamento a ausência de Deus, a ausência do grande arquiteto. Isso é muito importante nós entendermos que nós trabalhamos no tempo do não tempo, do espaço da revelação progressiva e na consciência de ter consciência de não ter a presença do grande arquiteto do universo. Isso é um dos conceitos, eu acho que mais difíceis de entender em toda a Torá, em todo o livro da lei sagrada, é entender que nós nunca vamos conseguir atingir um nível de satisfação em vida se nós não conseguirmos extrair de nós toda a presença da não presença divina. Entendeu? Isso é muito importante. É difícil, eu sei que é difícil assim, tá? Mas nós temos debates em loja que a gente acaba desenvolvendo. E o que a gente deixa na porta do templo? Nós deixamos na porta do templo as 3 dimensões do nosso mundo. XYZ, né? XYZ. Isso nós deixamos na porta do templo. Então, para nós, a porta do templo, ela é sagrada. A soleira, quando o irmão passa aquela soleira, ele vai estar se separando do XYZ, do tempo do mundo profano, e adentrando as nossas novas 3 dimensões. O tempo do não tempo, o espaço da revelação progressiva e a consciência de saber que a gente não pode ter em nós a presença da não presença do grande arquiteto. Isso é complexo, mas é muito poderoso. Mas é muito poderoso, tá? Então, quando o irmão entra nesse processo de começar a receber as revelações progressivas, começar a trabalhar a fractuação dos seus desejos, começar a entender como são os cones de resolução para você poder caminhar nesse cone que leva ao grande arquiteto do universo, a importância da lei do retorno, a importância de se manter em forma-pensamento com a realidade total, pelo menos no tempo que está em loja. Então o irmão vai saber que ele existe para tirar os degraus da frente do cego. O maçom cabalista não existe para carregar o cego. Lá eu sei que muitos aí podem até estar criticando o que o Maguide agora está falando, mas falarei, porque eu sempre falo em loja, acho que tem que falar aqui também. Maçom cabalista não tem como plano de vida fazer sopão, porta do templo, sopão e ficar... Não, o maçom cabalista ele tem que instruir a usar o anzol. O maçom cabalista, ele é aquele que retira os degraus da frente do cego. Então, quando alguém chega a nós, ele chega cego. Então, nós vamos começar a trabalhar
ao longo da sua carreira de maçom cabalista, para ele saber retirar degraus da frente do outro cego que virá depois dele. É uma mecânica, não é? Isso é uma mecânica. Eu gosto disso porque é um negócio assim, bem mecânica, né? E eu acho que a gente só consegue chegar à realidade total tendo esse pensamento científico, que é o nosso racidismo, né? Por isso que nós somos maçons racidistas, né? Cabalistas racidistas. Porque nada existe fora da ciência e da fé. A fé reforça a ciência, e sem ciência, sem a fé não há ciência. Né? Tá? Então eu acho que eu fico por aqui. A instrução é hoje. Semana que vem, então, nós vamos mergulhar no que nós chamamos de revelação progressiva. Vocês vão receber essa primeira folha aqui. Semana que vem, então, nós vamos tratar do item número 1, revelação progressiva do maçom cabalista. Temos uma pergunta aqui, Magui. A Emília Moreno, ela pergunta: fractuação dos desejos não ficou claro para mim. Poderia dar algum outro exemplo sobre a fractuação dos desejos? Ela não entendeu muito bem. Então, nós temos duas forças e dois desejos. Nós temos o desejo de receber e o desejo de doar, né? Então, é até dito, né, que a caridade tem limite e a maldade não, né? Tá? Então, é mais ou menos esse princípio, né? Então, para você caminhar em direção à realidade total, você vai recebendo revelações progressivas. Essa revelação progressiva, aqui está você, que é um CLI, tá? Aqui está a realidade total, lhe doando uma uma luz, tá? Okay? Então, nessa essência da criação, você vai estar recebendo tudo o que você necessita para a sua vida, tá? Então, você vai fractuando esses desejos dentro do seu CLI. Por exemplo, você entra para uma escola. Você entra para uma escola, tá? Aí você tem desejo de ser, vamos supor, enfermeira, médica. Você tem desejo de ser médica, tá? Para você atingir esse desejo, o que você tem que estudar? Você tem que estudar biologia, você tem que estudar um pouco de psicologia, você tem que entender de química, né? Você tem que entender de bioquímica, não é verdade? Então você vai fractuando o que você precisa saber para você se tornar uma médica. Você não diz, eu quero ser médica, e vai lá e vira médica. Para você se tornar médica, você tem que fractuar o seu aprendizado. E isso é o que acontece com a vida. Para você se tornar um maçom cabalista, capaz de tirar os degraus da frente do cego e esperar o próximo cego para você tirar os degraus. Para tirar os degraus da frente dele, você entra cego e para tirar degraus da frente do cego, né? Você tem que fractuar os seus estudos, tá? Então, isso é a fractuação dos desejos. O Eterno, quando ele no Sinai, então passa 40 dias e 40 noites em tutorial, né, com Moshe Rabinu, Moisés, o rabino de todos nós, né, ele fractuou. De que forma ele fractuou? Ele fractuou de duas formas, inicialmente em duas vertentes. Ele deu a Moshe as 10 palavras, a Seret Devarot, as 10 palavras. Moshe não desceu do Sinai com uma rumache desse tamanho em pedra, já pensou? Era o próprio Flintstone, né? Da família Flintstone. Você não fez isso, tá? Cortou. Mas ele desceu... Hã? Cortou? Puxou. Explodindo, gente. Passa 40 dias de tutorial.
o Eterno chega, o Eterno tem um desejo. Qual é o desejo do Eterno? O desejo do Eterno é residir em nossos corações. Para isso, ele tem que dar uma fórmula. Tá? Então, o que ele faz? Ele dá para Moshe duas coisas. As 10 palavras, a Aseret Devarot, e dá para Moshe a capacidade de interpretar tudo que ele ouviu por 40 dias e 40 noites. Tá? Aí o que Moshe faz? Moshe desce, passa uma noite falando sobre as 10 palavras, que não existem 10 mandamentos, existem 10 palavras. Em grego é decálogo. Eu não sei de onde é que tiraram 10 mandamentos. Acho que é filme, né? Que alguém botou lá o título 10 mandamentos, né? Existem as 10 palavras, existem os 613 mitzvot, tá? Que mais à frente nós vamos ter que falar quando a gente chegar na lei de retorno, tá? Mas muito bem. Então, ele passa lá os anos de caminhada, 40 anos, ou algo assim, como é dito na Torá, fazendo o quê? Fractuando todo o desejo do Eterno nas páginas da Rumash. E como é que ele fractua isso? Inicialmente em 5 livros. Entendeu? Então é assim que a gente vai fractuando os desejos. Você, por exemplo, quer ser uma irmã cabalista nossa, do nosso Oriente, você não vai poder entrar já sabendo tudo. Você vai caminhando e fractuando o seu desejo de aprendizado. Tem gente, por exemplo, que desiste da faculdade, não tem? Tem. Porque não consegue mais fractuar seu desejo de ir lá ficar. Explicou? Explicou, bem explicado. Inclusive, ela agradeceu aqui pelos esclarecimentos, né? Obrigado pelos esclarecimentos. Então, são essas as perguntas. São essas perguntas, agradeço a todos. Vocês querendo fazer contato com o Oriente, envie as mensagens, né, pela nossa página do Face. Dia 6 estaremos em templo, não é isso? Sim. Tá, São Paulo, né? Então, dia 6 estaremos no Grande Templo de São Paulo. O endereço vocês pegam na página do Face, né? Uhum. Vão nos visitar. Estaremos lá a partir de 1h30 da tarde, não é isso? Isso. E nós já adianto a vocês que já estaremos pensando na construção da nossa página eletrônica já a partir do dia 6 de maio. Tem uma pergunta aqui. De quem é? O Washington Torquato, né? Torquato. Ele pergunta assim, praticamente a Goécia de Salomão tem espaço na maçonaria cabalista? Não existe Goecia de Salomão, porque isso aí, a Goecia de Salomão foi construída por, na realidade, pseudos cabalistas do século XII, 1100, ano 1100, tá? Mas nós não estudamos Goecia salomônica. Salomão, na maçonaria, ele é uma figura, ele é uma lenda na maçonaria, tá? Na realidade, nós não queremos, né, que nenhum irmão tenha 700 mulheres e 300 concubinas, né? Tá? Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas tenham o princípio da sabedoria, que é dita sabedoria salomônica, por causa do livro de Eclesiastes, Cantares, né? Então, essa é a visão que nós temos da maçonaria, de Salomão. Ok. Então, Shabbat Shalom a todos. Nos encontramos na próxima semana.